teu ministério, nas tuas emoções. Olha como cai, ó. Olha! Satanás como queria te parar nessa. Te jogar lá fora. Acabar contigo. Olha como hoje. Que dó, meu Deus! Um peso na minha costas. Aí, eu comi de leite de óleo, minhas garrafinhas de óleo, levaram tudo. É porque as pessoas às vezes querem ser nós, mas como, né? Mas como? Carrega minha cruz, ninguém quer, né? Carregar minha cruz, ninguém quer. Meu Deus, só quer óleo, mas a cruz ninguém quer. Taca! Cai! Meu Deus, em nome de Jesus. Olha ali, quanta palavra de maldição nas tuas costas, tá? Quanta palavra de maldição. Deus quebrando aí. Eu vou te falar uma coisa muito séria. E você vai escutar, não vai contar pra ninguém. E você vai guardar. Só se Deus me usa como profeta nessa terra. Por quê? Porque o homem maldito, quando se fala em dinheiro, acabou o amor, acabou a família, acabou a amizade. É só falar de dinheiro. É só falar de dinheiro que tu vê no coração do ser humano está preso. E tem gente que é ganancioso. Quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer. Mais quer. É esquecendo de paixão. TDDCO. E vou falar mais. Vocês 4 entraram aqui, mas Deus está fazendo um reboliço lá. E vai acontecer algo lá dentro. Porque tem uma espada de justiça descendo na terra. Por conta da tua vida. Porque Deus conhece a tua sinceridade. A tua fidelidade. Tem uma espada no ar. Tem uma espada no ar. E não se espante se por esses dias ela começar a tratar com gente que você fala, está do meu lado, estamos juntos. Tem nada de estamos juntos. Não tem! Teu amigo é Deus. Deus te chamou como profeta. Deus, meu Deus. Eu vou entregar tudinho. Que eu prometi a Deus que eu não ia correr rol nenhum. E aqui é um tratamento. E aqui praticamente ninguém se conhece. Ninguém vai sair falando da tua vida para ninguém. Mas eu vou te falar. Deus está te com justiça. Mas Ele quer que tu feche as legalidades. Você tem uma porta de legalidade aberta. E o diabo botou uma bola de ferro no teu pé. E a tua vida financeira não anda. Eita, batalhando! É necessário. Jesus. Meu Deus. É forte. É forte, tá, vai? Tá incomodado, né? Daí que tu chegou aqui, tu tá incomodado, né? Eu sei que tu tá incomodado. Eu tô vendo. Tô vendo. É forte. É forte. Deus! Entra lá! Rimidicou, ramanchum, bebeca. Tequetetetecou. Quebrando essas alianças, narabadacaiacé. Quebrando essas alianças, esse cativeiro. Ai, ele saiu daquele lugar, mas o cativeiro não. Meu Deus, a guerra está caindo.
Glória. Já desceu na casa. Glória. Já desceu. E eu só fui dar conta que meu óleo acabou ontem. Ou melhor, que levaram ele, né? Não tinha providenciado mais. Meu Deus. Aqui é esse cativeiro. Senhor, toda amargura na alma. A divisão da junta do espírito, tu vai ficar. Daga! Madagaceu! Ribidiqueu, remanchou, rebedeca. Pai, essa mulher vai sair daqui com água refrigerada. São anos luta de um cativeiro de amargura, de uma dureza, de uma rigidez. Pai querido, vai quebrando essa, meu Deus, essa barreira. Meu Deus, é forte. É forte. Meu Deus. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus. Meu Deus. Tá sentindo bem aqui. Sabe quantos meses eu caí manifestada quando eu saí de macumba? 6 vezes. Deus! Quebra! Toda guerra! Todo demônio! Da cigana! Da Maria do Lambo! Etepetecai! Debadacai a sébia! Que guerreia com ela aí? Como guerreia? Nas emoções dela. Que o diabo joga para botar uma opressão, uma depressão nessa aí. Toda a macumbaria. Deus! Todo o trabalho oferecido, Pai, para toda a entidade de pombagira, Pai, apresentado para alimentar esse demônio como se fosse dela, vai desligando. Em nome de Jesus. Meu Deus. Em nome de Jesus. Céu, e não é um problema do teu marido porque te amo, te trata com amor tão grande. Não é um problema pessoal, é espiritual. Vocês precisam se firmar numa igreja de libertação, de poder de Deus, uma vida de caminhada, de santificação. Porque o diabo quer jogar essa menina no leito, uma depressão muito profunda, botar perturbada da vida, a vontade de morrer, não é? Senhor, eu queria morrer, parece que nada dá certo, nada funciona, é só guerra, só beleza, só batalha. Mas eu tenho uma notícia para você, Jesus te ama tanto, Jesus te ama tanto, Jesus te ama tanto, eu intercedi tanto por essas vidas aí, esses dias todos, olha como é que Deus quer. Você vai sair daqui com a alma refrigerada, revigorada na gacel, ripa. Deus está indo. Sabe o que eu vejo? Uma moça toda branca, tem o nome lá dentro, intestino, pedaços de coisa de bicho, de órgãos de bicho, lá dentro teu nome sendo arrancado. Sabe por que tu veio fazer isso aqui? Porque Jesus te ama tanto que não quer que você morra. E Deus botou ele para cuidar de você. Mas os dois precisam de um posicionamento. Dentro me que o barabando que a cega. Olha, eu vejo um portal do primeiro céu, aquele mundo espiritual aberto. E Deus entrando lá. Para Deus fazer. Para Deus fazer. Dentro do cemitério. Dentro do cemitério. Tu não vai ficar como esse peso nas tuas costas. Esse peso. Esse fardo. Que aquela macumbeira tá pondo nas tuas costas. Cai. Sentindo o refrigério já? Meu Deus. Sabe o que você tem que fazer? Glorificar, que os demônios estão saindo.
vocês fizeram renúncia da fornicação. Por isso está essa batalha. A bênção do casamento não dá. Primeiro tem que ter a fornicação. A quebra da renúncia, depois a bênção do casamento. A gente vai fazer isso tudo desse jeito. Porque não adianta casar para consertar a fornicação. Tem que renunciar, quebrar, desligar, reconhecer o pecado e depois descer a bênção do casamento. É por isso que tem muita igreja cheia, muito pastor bonito, muito altar lindo, mas eles não entendem nada de mundo espiritual. Aí sabe o que acontece? Eles tratam as ovelhas do jeito que não é aquilo que tem que realmente ser feito. Aquela limpeza no profundo. Aí sabe o que acontece? Problema, guerras emocionais, violentas, cativeiros espirituais, vida financeira que não anda, batimento de alma. Sabe por quê? Porque está cheio de legalidade, porta aberta, o diabo entrando e saindo. O diabo entrando e saindo da vida. Abrir a boca e declarar que pecou, porque ele vai alcançar imediatamente a misericórdia. Você confessa, é desligado, ministrado o desligamento dele, e depois você vem e penetra Deus em um casamento. É por isso que tem um monte de casamento tudo arrebentado. É por isso que tem um monte de vida tudo destruída. Vem aqui em casa para tampar esse buraco. É por isso que tem um monte de igreja aí, com um monte de crente com a vida toda embaraçada. Porque joga a multidão lá dentro como se fosse vaca dentro do curral. Mas o espiritual do profundo, a raiz, não quebra, não conserta, não endireita, não aplana a vereda, não bota o prumo e não bota o negócio do jeito que tem que ficar. Ó, pastor casou. Mas o que fala para eles, o que tu teve que fazer antes do casamento? Renunciar. Jejum de quê? Santificação. Santificação. Teve que quebrar a maldição, santificar. Casou, tá lá. Deixa eu trabalhando, tá ok. Sabe o que eu tô trazendo? Ó, enquanto eu tô aqui marchando, deixa eu quebrando. Glória! Deixa eu quebrando. Glória! Vocês vão renunciar sobre o quê? A aliança que vocês fizerem ao estar quebrada. Quando eu vim para essa casa aqui que Deus mandou para o trabalho, eu falei assim, e até esqueci de imprimir a autorização de culto aqui. O que aconteceu? Deus me deu uma orientação, vai pegando que isso já é aula. Uma orientação, você falou assim, não faça mais segundo a tua direção, tá? Debaixo de uma ordem eclesiástica. E Deus preparou tudo e botou um reverendo sobre a minha cabeça. E esse trabalho que eu faço aqui nesse lugar, ou qualquer outro lugar da terra que eu andar, ele está certificado por uma autoridade maior do que a minha. O CNPJ é constituído, então eu estou debaixo de autoridade para fazer algo. Porque às vezes a gente quer fazer coisas fora da autoridade de alguém. Só que sempre tem alguém maior do que nós. E aí as coisas começam a se embaraçar, se quebrar, se destruir, e a gente não entende. E quando eu tive diversos problemas na minha vida, eu tive que fazer uma quebra de maldição muito grande. Eu fiquei um ano descendo para o Rio de Janeiro, subindo um monte, no Pacete de Pastor, sendo ministrada, para Deus quebrar, romper e desligar alianças antigas da minha vida, para que eu tivesse apta de novo para Deus começar a trabalhar na obra. Então a obra de Deus é uma coisa muito séria, e tem muita gente enganado com lugares que você entra. Ó, eu não ia tocar nisso não, mas eu vou tocar. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para falar mal de igreja de ninguém. E vocês nem são daqui, são do Rio. Mas eu aconselho algumas pessoas aqui a realmente procurar um lugar que seja de Deus. Nós vamos estudar isso aqui, vocês vão entender. Como uma pessoa pode ter um cargo dentro da maçonaria e ela pode estar dirigindo um império de igreja na face da terra? Fala para mim. Se eu sou um líder e eu tenho um cargo na maçonaria explícito aos olhos de todas as pessoas, como eu posso ter uma igreja constituída na face da terra? Sabe o que é isso? Templo faraônico, unção de templo faraônico. Tem uma multidão lá dentro, o líder é um cabeça na maçonaria, está presidindo uma igreja. Sabe de que aquela igreja está debaixo? De maldição. Templo faraônico. Sabe o que acontece?
As pessoas vão ali dentro, estão com sinceridade? Estão. Mas estão sinceramente enganadas, colocando o seu dinheiro, que é algo muito sério, no altar de uma igreja, onde o cabeça da igreja tem um pacto com bode preto. Aí você vai me perguntar, por que tua vida financeira não está andando? Mas como é que ele tem um império? Tem um império porque o Deus da gente ele dá, mas o diabo também dá quando tu está aliançado com ele. Se uma igreja tem um cabeça, que ele tem uma aliança dentro da maçonaria, e ele está presidindo várias igrejas, todas as igrejas dele estão debaixo de maldição. Enquanto você não sabe, a misericórdia está sobre a tua vida. Quando você passa a saber e está lá dentro, tu está fazendo parte da maldição que está lá no altar. Tu está fazendo parte da maldição que está lá naquele altar. Então eu vou falar para vocês uma coisa muito séria. Não se engana com templo luxuoso, não se engana com altar bonito, não se engana com gente falando bonito, mas pede um discernimento a Deus. Da onde você tem pisado e se Deus verdadeiramente quer que você esteja lá. Porque você pode estar seriamente carregando na tua vida maldição de altar que está debaixo de maldição. Jesus! Meu casamento acabou, destruiu. Aí eu pego todas as obreiras que ficaram lá dentro, todas, sem exceção, tirando só a Pâmela, tiveram todos eles problema onde? No casamento. Porque ficaram apoiando uma liderança dentro de um adultério. Eu não estou aqui falando isso para envergonhar marido, nada disso. Eu estou dando um exemplo para você de que, na prática, a maldição que está sobre uma liderança vai descendo sobre a tua vida inteira. Eu vou abrir claramente para vocês aqui. Deus, embora muitas pessoas não entendam, mas a Sheila convive comigo há 2 anos, sobe e mata comigo há 2 anos, ela já viu um anjo botando óleo na minha cabeça, porque saía tanta fumaça de mim, e ela foi tirar uma foto e ela pegou um anjo espremendo óleo na minha cabeça. Então minha vida espiritual, ela verdadeiramente não é uma brincadeira, ela é uma coisa muito séria. Então eu tenho uma entrada no mundo espiritual muito violenta. E todas as pessoas eu avisei, não por causa da pessoa que ficou lá, mas o que acontece? Pessoas se divorciaram, teve marido de gente que traiu, teve filho de gente que botou pessoas em adultério dentro da casa, foi para o lesbianismo, o outro casamento separado, e foi uma sequência de desgraça na vida sentimental de todos aqueles que estavam naquele altar, compactuando com o pecado. Não estou falando dele, estou falando de ninguém, estou falando que qualquer liderança, qualquer que tiver com um pecado muito grave em cima do altar, e o pastor dessa igreja não corrige, sabendo que esse pecado está lá, ele está colocando uma maldição sobre a igreja, e você está debaixo de um altar com maldição. E aí você não entende porque várias áreas da tua vida estão destruídas, e você não sabe. Há um tempo atrás, e olha que eu nem oro por essa gente grande, gente de governo, e é o rolo que o Senhor mais me dá na terra. Deus me deu um sonho para o pastor Silas Malafaia, e eu entrava num condomínio de casas, e tinha uma casa luxuosíssima que era dele, e depois eu saí, eu estava em outra casa, e tinha uma garagem, e essa garagem ali dentro tinha muitas coisas de mecânica, era um ambiente escuro, sombrio, e tinha várias pessoas ali dentro se movimentando. Era como se fosse um lugar à parte da casa dele. A casa era muito grande, e na mesma rua tinha essa garagem. E quando eu olhava lá dentro, a mulher dele estava chorando terrivelmente, ele maltratando ela e mandando ela entrar e se esconder para dentro de um cômodo. Então eu quero falar para vocês, cuidado, porque isso é muito grave. Teve um vereador que veio pisar aqui na minha varanda para pedir ajuda para ganhar uma cadeira política. E eu falei para ele, Deus te botou no meio dos grandes como Daniel, para você pregar a palavra da verdade. Você vai para casa, arranca o adultério da tua vida, arranca o dinheiro fácil que tu está ganhando, porque se você não fizer isso, o diabo está com uma cova aberta para você na terra. E aquele homem não levou em consideração aquilo que eu estava dizendo. E não deu um mês, ele estava morto. Então eu vou falar para vocês uma coisa,
As coisas de Deus não são para brincadeira. É chamado profético, chamado de entrada no mundo espiritual muito forte. Você vê até aquilo que você não quer ver. Eu não chamei ninguém aqui para falar mal de igreja de ninguém, mas vocês precisam ficar com os olhos abertos e entender, porque muitas das vezes tem coisa na vida de vocês que está preso, que está travado, porque tu está carregando maldição de altar quebrado e você está debaixo do governo de alguém que está com parte. Um cheiro dessas cachaças, porque a gente sabe, né? É um cheiro específico. Você vê pessoas na rua, pessoas próximas a vocês, gente que bebe, essas coisas. O cheiro estava muito evidente no meu nariz. Aí eu falei pra ele, aí eu, depois que você orou, eu falei, aí, o motivo de eu estar sentindo o cheiro de... É porque o que acontece? A minha casa é um ambiente extremamente consagrado. A parte de cima, então, nem se fala, porque é muito jejum, muita oração, e tem muito portal espiritual aberto na minha sala. Pessoas já foram curadas lá dentro dela. Então a unção que está sobre a minha casa, sobre a minha sala, sobre esse lugar, é muito grande. Então quem entra aqui, que está oprimido com o espírito demoníaco, está debaixo de obra de feitiçaria, ela começa a manifestar. Aí você vai sentindo os efeitos no mundo real, né? Isso quando o diabo não aparece mesmo cara a cara. Teve uma imersão que era meia-noite e o demônio de Tamu estava num boi preto de chifre na porta da minha casa, que era o espírito de morte, acabado de sair do menino aqui. Então meia-noite é a hora que teoricamente não tem boi, né? Mas Tamu está na porta aqui de casa, então eles manifestam mesmo. Que a imersão, vocês estão aqui, aí vocês não têm o nível de entrada que o Senhor me permitiu ter, né? Aí vocês estão vendo o que está acontecendo aqui. Mas eu estou falando com vocês, eu estou ligada no mundo espiritual. Então já tivemos acesso à primeira camada e nem começou a imersão. Então no mundo espiritual é uma batalha muito grande. E o Senhor, posso afirmar para vocês, metade dessa batalha ele já jogou por terra na vida de vocês hoje. Porque olha, não tinha nem condição de começar a estudar com o nível de peso que estava aqui. Mas eu acredito que agora vocês já estão para leve, né? Catu, teu irmão falou para ele, tá levinho aí? Tá bacana aí? Tá suave? Como é que tá esse negócio? Agora vem cá, gente. Eu quero vocês bem pertinho. Mas eu creio que metade dessa guerra já caiu. E assim, eu vi muito demônio, não era pouco não. Era muito demônio saindo e nós ainda não fizemos nenhuma oração de confissão. Já saiu uma casta de demônio. E o anjo já está aqui dentro, tá? Porque ele anda comigo e eu estou vendo ele aqui dentro. Espada na mão. Então, pode ficar tranquilo que hoje o demônio já saiu tudo voado. Tudo indo embora. Deixa eu ver isso aqui. Cadê você, mulher de Deus? Aqui, ó. Caneta aqui para quem quiser escrever. Caneta aí. Caneta aí, Espírito Santo de Deus, pela tua presença, ó Deus, neste lugar. Olha, Pai, pelo teu trabalhar, pelo teu agir. Olha, meu Senhor da glória, eu já posso sentir, meu Deus, a leveza do teu Espírito Santo sobre este lugar. Espírito de Deus, trabalha, meu Deus, nas mentes e vai desbloqueando, entra, vai destravando. Olha, Pai, toda a guerra mental. Olha, Pai, vai jogando por terra. Olha, Pai, toda a batalha. Olha, Pai, toda a barreira. Olha, Pai, todo bloqueio. Olha, Pai, toda a crença. Olha, Pai, toda a limitação que impede, meu Senhor da glória. Olha, Pai, dessas vidas alcançarem. Olha, Pai, na tarde desse dia. Olha, Pai, o nível de conhecimento a qual, meu Senhor da glória. Olha, Pai, venha tirar. Olha, Pai, a vida deles de dentro, Deus, das prisões emocionais, espirituais, materiais na face dessa terra. Oh, meu Senhor da glória, a tua palavra, ela vai dizer que os anjos, olha, Pai, eles são, olha, Deus, nossos conservos, aqueles que trabalham em favor daqueles a qual há de herdar a salvação. Olha, Pai, então eu te peço, olha, Pai, desce, Senhor.
fortaleza, espírito de sabedoria, espírito do conhecimento e do temor do Senhor, em nome de Jesus. Evangelho do Reino. Objetivos: aprender os fundamentos do Evangelho, aprender a diferença entre Evangelho da salvação e Evangelho do Reino, aprender como se posicionar. Salvação é crer e confessar e nos arrepender. Então, isso é para os perdidos, pessoas que não conhecem Jesus. Elas precisam crer que o Senhor é Salvador, confessar que Ele é, abandonar a vida errada e caminhar no caminho de ser salvo, né? Da salvação, caminho de intimidade com Deus. Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Está no livro de Atos 16, versículo 31 ao 32. Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncio. Ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Lucas 17, 20b e 21. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Mateus 3:1, 2:5 e 6. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Mateus 11, 11 e 12. O Evangelho da salvação dos perdidos pela fé no sacrifício perfeito de Jesus Cristo e sua ressurreição dos mortos como primícia de uma nova criação é a porta para o reino. É a base do Monte Sião, o fundamento do reino, pois sem o sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo não podemos entrar no reino de Deus, que está dentro de nós. Lucas 17, 20 e 21. E se manifesta em e através de nós. Mateus 11. O arrependimento ou teshuva é requisito imprescindível para entrar e acessar o reino de Deus. Então, isso aqui é uma coisa tremenda, né? Porque quando você pega o modelo de cristianismo que nós temos hoje, você vai entender que existem muitas práticas de cristianismo romano dentro das igrejas. Sendo que Jesus, ele não era romano. Jesus, ele era judeu. Então, por exemplo, uma prática de cristianismo romano dentro das igrejas. Nunca existiu o domingo do Senhor. O domingo era o dia da semana onde era adorado Deus Sol. Então as igrejas, a maior parte das igrejas fala, o domingo do Senhor. Não existe domingo do Senhor. Pela palavra de Deus, o que existe é o Shabat, é o sábado do Senhor. E o sábado do Senhor, ele começa às 6 horas de sexta-feira e ele vai até às 6 horas de sábado. Aí você vai me perguntar, mas qual a implicação disso de ser domingo do Senhor, ser sábado do Senhor? A implicação disso no mundo espiritual é uma coisa muito séria. Porque o que acontece? Segundo a mitologia grega, Cronos, ele é um deus que atua no tempo natural da terra. Então, durante a semana, quando você não jejua, quando você não coloca a tua vida no Shabat do Senhor, Cronos, ele tem uma legalidade, que é o Deus do tempo, de roubar todas as sementes espirituais e financeiras que você planta durante a semana. Então, por exemplo, do cristianismo romano. Para o cristianismo romano é o domingo do Senhor, que na palavra não existe porque era adorado o quê? O Deus Sol. Mas pela palavra de Deus, você vai entender que existe o Shabat do Senhor. Então, por exemplo, 6 horas da tarde de sexta-feira,
Você vai falar: Senhor, eu vou entrar num propósito contigo e eu vou me abster de comida e bebida até as 6 horas do sábado. E eu estou entrando no jejum do Shabat do Senhor. Qual é a implicância disso no mundo espiritual? O Senhor pega as tuas armaduras espirituais, Ele te leva para o esconderijo. Por que Ele te leva para o lugar de descanso e para o lugar de esconderijo? Porque a palavra vai dizer que Jesus criou o mundo, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Então o 7º dia é o Shabat do Senhor. Então no mundo espiritual, quando eu entro no jejum do Shabat, eu estou indo para o descanso espiritual de Deus, aonde teoricamente as minhas armaduras são lavadas no sangue do Cordeiro, e quando eu entrego esse jejum no sábado, as minhas armaduras são devolvidas a mim. E aí Cronos, porque existe o tempo Cronos, que é o tempo da terra, existe o tempo Kairos, que é o tempo na esfera de Deus no mundo espiritual, e existe o tempo Ios, que é o tempo da eternidade, aonde o Espírito de Deus se manifesta e aonde todas as coisas que são concernentes à promessa, as nossas vidas, estão prontas naquele tempo Ios da eternidade, para que nós venhamos acessar e trazer existência à promessa de Deus na terra como no céu. Então vocês entendem que nós temos 3 tempos. Cronos, tempo da terra, que é governado por um demônio da mitologia grega. Kairos, que é o tempo de Deus. E Ios da eternidade, que é o tempo aonde estão todas as coisas que nós precisamos tomar posse delas. E para tomar posse de tudo que está preparado no tempo Ios, a nossa alma precisa estar alinhada com o tempo Cronos e o tempo Kairos. E qual é o primeiro passo para eu fazer isso? Tomar posse daquilo que tem que se manifestar. Pega uma cadeira. Alinhar a tua vida no mundo espiritual com o mundo da terra, para você ter acesso a um tempo de cumprimento de promessa. Você precisa fazer uma techuvá. O que é a techuvá? A techuvá é o seguinte: você está andando no caminho reto, você está praticando as obras do Senhor, mas por algum motivo você parou, por algum motivo você desviou, por algum motivo você enfraqueceu, por algum motivo você quebrou uma aliança. Então você tem que parar, se examinar, voltar à prática das suas obras antigas e realinhar a tua caminhada de novo. Então o que é o techuvá? O techuvá é você voltar a um tempo de arrependimento. É você olhar a prática das tuas obras antigas e você ver o que está desalinhado com a tua vida hoje e você voltar a praticar as tuas boas obras de Cristo antiga, realinhando o teu posicionamento no mundo espiritual. Se você não tiver um realinhamento, você fica entrando dentro de igreja, saindo de dentro da igreja, mas como você está desalinhado e o tempo Cronos, Kairos e Ios não consegue alinhar, você vê dia passando, meses passando, anos passando, e você não vê nada acontecer, porque a tua vida está presa num desalinhamento. Então é necessário, primeira coisa, para você começar a alinhar e realinhar os tempos cronológicos da tua vida, para que você alcance tempo de cumprimento, é um arrependimento. A Bíblia vai dizer no livro de Joel que o povo estava corrompido, pervertido, e a Bíblia vai dizer que o Senhor fala assim: olha, a locusta, a oruga, o pulgão, o gafanhoto e o meu grande exército que eu enviei contra vós. Então o devorador, ele estava destruindo e estava comendo tudo daquele povo. Por quê? Porque o povo estava desalinhado, desordenado e fora do querer e da vontade de Deus. Então o próprio Deus enviou um exército de gafanhoto contra a vida dele. Por quê? Porque quando eu cometo alguns tipos de pecado, eu dou legalidade, eu dou uma carta assinada para o diabo ele entrar e ele começar a tocar em áreas da minha vida. Então o que Deus está falando ali? Que em Joel o povo estava desalinhado,
o próprio Deus permitiu Satanás entrar, devorar e destruir tudo aquilo que eles plantavam na lavoura deles. Por quê? Porque a desobediência, ela gera o quê? Correção de Deus. Quem que é o diabo? O diabo é um agente punitivo socioeducativo. Eu digo assim, né? Por quê? Porque permitiu o diabo entrar e tocar onde? No financeiro. O diabo entrava como devorador, gafanhoto, migrador e comia todo o fruto das finanças daquele povo. Porque estava o quê? Desalinhado. E aí qual é a palavra que vai sair da boca do profeta Joel? Vai sair da boca do profeta Joel. Olha, sacerdote, vai para o altar, entra entre o alpendre, né? Que os cultos eram dentro de grandes varandas. Naquele tempo era dentro de grandes varandas. E eu entendo porque que meu ministério chama Casa de Profeta e normalmente tem uma varanda. Porque Deus tem comigo algo de unção dos profetas velhos, das coisas antigas realmente na essência. E naquele tempo tinha muitos cultos feitos nas varandas. E ali o profeta Joel vai ser usado e vai falar: ministros, entra entre o alpendre e o altar e se arrependam e clamem a Deus por arrependimento. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui hoje: tem gente jejuando para ganhar o carro do ano, tem gente jejuando para ganhar a casa do ano, tem gente jejuando para ganhar o marido do ano. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Vocês precisam jejuar por arrependimento. Vocês precisam clamar a Deus incessantemente que o Espírito Santo de Deus ministre dentro do coração de vocês um arrependimento genuíno, puro e verdadeiro. Respeitar todas as pessoas, mas nós não podemos idolatrar ninguém. O único digno de ser reverenciado e ser adorado é o Senhor e mais ninguém. O segundo dia, qual é o jejum que você vai fazer quando você sair daqui? Pedindo perdão ao Senhor por todos os pecados sexuais que você cometeu. Qual o pecado sexual? O que é pecado sexual? Sexo antes do casamento. Ele é fornicação. O que acontece? As pessoas não entendem, não diferenciam o que é fornicação. O que é fornicação? Fornicação é o ato sexual de inserir sem compromisso, descompromissadamente. O que também era fornicação? Tem que explicar bem explicadinho. Tinha os arcos da cidade, que era um lugar chamado de fornicação, onde as prostitutas cultuais que se prostituíam no templo iam para a entrada da cidade vender o seu corpo. Isso é prostituição e fornicação, ato sexual de inserir, de penetração sem compromisso. Eu quero dizer para você que não sabe que até o beijo na boca faz aliança de alma, porque você está introduzindo, e a língua é um órgão, e você está introduzindo ela dentro do corpo de outra pessoa. Então você está fazendo uma ligação de alma. Através de um beijo você faz uma aliança e uma ligação de alma. E isso é muito grave, porque numa ligação de alma você está trocando bênçãos e maldições com uma pessoa. Por que o pecado da prostituição ele é tão sério? Porque a Bíblia diz que o teu corpo, o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor ele vai dizer para mim e para você que se eu e você destruir o templo, o Senhor nos destruirá. Então o pecado de fornicação, o pecado de homossexualismo, o pecado de prostituição, ele abre uma porta de legalidade e dá uma carta assinada ao diabo para ele colocar enfermidades no teu corpo físico e ele debilitar o teu corpo espiritual. Pessoas que vivem vida de fornicação, normalmente, quando elas começam a buscar Deus,
elas têm sintoma de depressão, elas têm sintoma de angústia, elas vivem atribuladas, eles vivem amargurados, eles vivem oprimidos, eles vivem desorientados. Por quê? Porque você dá uma carta assinada para o diabo entrar na sua... Porque existem vários tipos de pecado. Existe pecado, transgressão, iniquidade. O pecado, xinguei o palavrão, cometi um pecado. A transgressão, eu quebrei um princípio. E a iniquidade, ele é um pecado consumado. O que é iniquidade? Ah, eu forniquei aqui hoje, caí aqui hoje, pum. Aí eu peço perdão ao Senhor e aí eu me arrependo. Mas semana que vem eu estou lá e estou fornicando de novo. Eu caí de novo, aí eu vou lá, peço perdão ao Senhor. Semana que vem eu estou lá e estou fazendo de novo, de novo, de novo. Então a iniquidade, eu não estou falando só isso de fornicação, não estou falando só isso de prostituição. Eu estou falando de qualquer tipo de pecado que você cometa, que você normatizou ele. Então, eu minto hoje, aí eu peço perdão a Deus, amanhã eu minto de novo, e depois eu minto de novo, e depois eu minto de novo, e vou pedindo perdão, e eu nunca saio daquilo. Então, iniquidade é um pecado consumado, que eu já botei ele como normal, e eu vou vivendo como se nada tivesse acontecendo. Eu peco hoje, peço perdão, amanhã eu faço de novo, peço perdão de novo, faço de novo, de novo, de novo, de novo. Isso são portas de legalidades, são cartas de autorização que nós damos ao diabo para ele entrar na nossa vida e fazer uma degradação de espírito, mente, alma e corpo. Então ele ganha uma autorização, o pecado da prostituição, de degradar o teu corpo físico, atacar tuas emoções e mexer na tua alma. Ele defrauda a tua alma. Ele te rouba a plenitude do Espírito Santo. Então o que acontece? O segundo dia você vai pedir perdão por todos os pecados sexuais que você cometeu. O que é pecado sexual? Fornicação, adultério, prostituição, sexo virtual no computador, ver prostituição na internet. Querido, eu estou solteira. Se eu abrir a internet e botar lá, vai ter assim. Então, a Bíblia diz que se teus olhos for mal, você arranca ele. Se eu sei que aquilo ali vai me instigar a cometer aquele tipo de pecado, então eu não tenho que botar ele na minha frente. Eu amo ver série, amo ver filme, gosto demais. Mas, como eu estava falando para ele, eu tenho trauma com televisão, é traumático, né? Me levaram todas as minhas televisões e o Senhor me deu graça, condição, e hoje tem 4 televisões na minha casa. E pela misericórdia de Deus eu não vejo nenhuma delas. Teve uma atualização das leis da terra. Então hoje, o que configura uma união estável? Se você tiver uma escova de dente na casa do teu namorado, do teu noivo, uma escova de dente lá, 2 peças de roupa, isso quer dizer que pela lei do homem, você já está configurando uma união estável. Isso quer dizer que, se você tem uma conta de luz da tua casa, e aí o Damião pegou a tua conta de luz e pagou, e está lá, pelo banco dele, carimbado que ele pagou a tua conta de luz, e já tem uma escovinha de dente lá, e 2 peças de roupa, isso já está configurado que você tem uma união estável com alguém. Então entenda bem, a fornicação, ela é um pecado sexual quando ela é praticada descompromissadamente, sem uma aliança, onde os dois não estão debaixo do mesmo teto. Então, é uma questão particular, pessoal do Senhor, com você, da tua intimidade com Deus. Se você mora com alguém, você já está cumprindo a lei da terra, porque já existe uma união estável. Pela lei do homem, você está debaixo de uma união estável. Então, o que está ligado na terra está ligado no céu. Você precisa assinar um papel para dar validação no mundo físico, e você vai ligar na terra como quem liga no céu o teu relacionamento. Porque o que tem validade? Você compra uma casa.
O que vai validar a casa do teu nome? E a escritura tem que dar o quê? De posse do nome de quem comprou. Então, você compra um carro, aquele carro vai ser seu quando ele estiver de posse do teu nome, o documento está no teu nome. E isso tudo é registrado aonde? Em cartório. Então, o que dá legitimidade a uma união sentimental na terra é estar ligado na terra com o que está ligado no céu. Todo o trabalho que eu estou fazendo aqui, ele tem uma validação espiritual. Por quê? Porque eu estou debaixo da ordem de uma autoridade terra com o que está ligado no céu. Isso é teu segundo dia de jejum. O terceiro dia de jejum, você vai pedir perdão a Deus por todos os pecados